Você sabe quem manda e desmanda no futebol brasileiro? A gente vai trazer aqui uma pesquisa muito interessante realizada pelo canal Muniz Fut, de dois empresários que mandam e desmandam, fazem o que querem, têm grande poder no futebol brasileiro e grande influência também na CBF. O seu clube provavelmente está envolvido até aqui com esses dois empresários. E vamos falar também do afastamento do Wilson do ICNM. Muita gente aí falando sobre esse afastamento não ser apenas por questões de saúde, não. A gente vai falar, é claro, sobre isso aqui no Dois Toques. Olha, muita gente encarava, ou encara ainda, esse mundo das criptomoedas, que está cada vez mais popular, né? Está cada vez mais no nosso cotidiano, uma coisa muito distante. Eu, pelo menos, era essa pessoa aí, até me familiarizar com uma plataforma que te dá todo o layout de facilidade. Sempre tive vontade de ser um usuário de criptomoeda, de aprender um pouco mais como funciona, e por isso que eu estou trazendo para vocês a Prime XBT. A Prime XBT, ela vai desmistificar esse medo que você tem de utilizar a criptomoeda e vai fazer isso participar do seu dia a dia, assim como é comigo, né? Hoje em dia eu tenho o costume já de utilizar a Prime XBT como uma carteira de criptomoeda. Além da criptomoeda, você que já opera com trading ou tem vontade de aprender, a plataforma tem até dentro dela uma versão demo para você fazer seus testes ali, conhecer um pouco mais como é esse mercado de operações. E além disso, você pode participar de alguns concursos da plataforma também, por exemplo, você fazendo o seu cadastro com o nosso link, depositando aí no mínimo de $20, você pode concorrer lá a MacBook, iPhone, fone, enfim. Entra lá no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo, participa lá. Tenho certeza que você vai se interessar muito por esse mundo das criptomoedas que vem fazendo parte cada vez mais do nosso dia a dia. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo, juntamente com o nosso código promocional, beleza? Bom, meus amigos e minhas amigas, quero agradecer a moral que vocês dão aqui para o canal Dois Toques. Vocês sabem que aqui é um canal de jornalismo investigativo. Muitas vezes a gente, é claro, comenta a Libertadores da América, os jogos e tal, mas é um canal dedicado para trazer os bastidores, é a casa do futebol e de tudo que diz respeito ao futebol. E hoje a gente vai falar para você dos bastidores do futebol brasileiro, mas um lado que poucas pessoas conhecem, né? E eu confesso a vocês que depois de assistir a esse conteúdo no canal Muniz Fut, que inclusive está aqui na descrição desse vídeo, eu fiquei muito assustado, né? Porque eu já conhecia essas duas pessoas, né? Principalmente no escândalo aí da seleção brasileira, a questão da escolha do Fernando Diniz e a convocação do Fernando Diniz e tal. Enfim, dois empresários que comandam o futebol brasileiro nos bastidores sem o conhecimento do público. Vocês sabem quem eles são? Pois é. O primeiro se chama Juliano Bertolucci e o segundo, André Cury. Pois é, você já ouviu falar desses dois empresários? Se não, a gente vai falar deles para você agora. São dois empresários que têm muita influência no futebol brasileiro. Chegam até a emprestar dinheiros para grandes clubes do futebol. Estão envolvidos sempre nas grandes transferências, enfim. Eu fiz aqui umas anotações, resumindo, né, sobre essa influência e controle no futebol brasileiro que eles têm. André Cury e Juliano Bertolucci têm cerca de 300 milhões de reais a receber de transações de jogadores de vários clubes no Brasil. Para vocês terem uma ideia, apenas um clube no Brasil que disputa a Série A hoje não tem dívida com esses dois empresários, e é o Flamengo. Eles têm uma estratégia de valorização de atletas que, sinceramente, eu acho uma estratégia brilhante, né? Eles começaram há muito tempo, né, pegando jovens jogadores desconhecidos, colocando em mercados alternativos da Europa, em clubes menores da Europa, para valorizar esses atletas. Então a maioria desses atletas iam para mercados realmente que não são os principais. Vai para Portugal, não vai jogar no Porto, vai jogar no como Chaves, né? Vai para a Espanha, não vai jogar no Barcelona, Real Madrid, vai jogar num outro mercado, na segunda divisão. Vai se destacar por lá e aí começa a valorização desse atleta, tá? E aí o objetivo é, claro, lucrar com transferência para grandes clubes do Brasil. Grandes clubes do Brasil. Para vocês terem uma ideia, essa estratégia deu tão certo que no Campeonato Brasileiro em 2023, no ano passado, o Juliano Bertolucci tinha 25 jogadores na Série A e o André Cury tinha 23. Sem contar que o André Cury também atua como intermediário em negociações de clubes
com outros atletas. E aí o caso da seleção brasileira na época do Fernando Diniz, ela trouxe o Juliano Bertolucci para o mundo, né? Até então ninguém conhecia. O Bertolucci, ele fez ali, ele intermediou o contrato do Fernando Diniz com o Fluminense e depois com a seleção brasileira. E na primeira convocação do Diniz, em uma das convocações, não sei exatamente se foi a primeira, né? 7 desses 23 jogadores convocados eram jogadores agenciados pelo Juliano Bertolucci. A questão é a seguinte, esse cara tem 25 jogadores na Série A. Provavelmente algum jogador dele vai ser convocado pela seleção brasileira. A questão não é nem essa, né? Não acho nem coincidência. Simplesmente o cara agencia um monte de jogadores, alguns desses jogadores são realmente bons jogadores. Mas o alto número chamou a atenção. Tá? E aí, em meio a isso tudo, algumas controvérsias e acusações, né, contra o Juliano Bertolucci. Veio o caso da transferência do jogador Pedrinho para o Benfica, em que o Ministério Público de Portugal denunciou o ex-presidente do Benfica e o Juliano Bertolucci por recebimento de comissões ilegais, lavagem de dinheiro em Portugal e esquema de desvio de dinheiro internacional. Então aí ficou uma situação complicada para o Juliano Bertolucci por conta desses crimes que em Portugal foram denunciados, né? No Brasil, até o momento, nada. Agora, o André Cury e o Bertolucci, eles tiveram essa sacada após 1995, por quê? Porque após 1995, os jogadores deixaram de ser patrimônio dos clubes, né? E aí esses dois empresários dominaram o mercado. Pra vocês terem uma ideia, o André Cury chegou a ser representante do Barcelona na América do Sul e atuou na transferência do Neymar para o Paris Saint-Germain. Então olha o tamanho da influência desses caras no futebol brasileiro, né? E a gente precisa falar também do poder de empréstimo aos clubes que esses caras têm. Falei agora para vocês que só o Flamengo não deve dinheiro para esses dois empresários. Eles emprestam dinheiro, por exemplo, a clubes como São Paulo e Corinthians, dois clubes que têm grandes dívidas para com o André Cury e o Juliano Bertolucci. O São Paulo, por exemplo, há pouco tempo foi condenado a pagar 45 milhões de reais ao André Cury, que também moveu 14 ações contra o Clube Atlético Mineiro por falta de pagamento das suas comissões. E agora eles estão entrando nesse mercado de aquisição de clube e expansão de negócios. Agora a SAF está aí legalizada, então esses dois empresários, por exemplo, o Bertolucci comprou 92% do Araraquara, que também virou SAF, né? Mudando obviamente o status da equipe do interior de São Paulo e para fazer negócios com os jogadores, né? Brasil, na Europa. A empresa do Bertolucci, por exemplo, faturou aí quase 500 milhões de euros no segundo semestre de 2023 só com futebol. É impressionante, né? E aí é claro que a gente não tem como comprovar de forma nenhuma, mas há rumores e uma entrevista do Wagner Ribeiro, por exemplo, que revelou que alguns pagamentos podem influenciar em convocações para a seleção brasileira. Isso também não é que segredo e tal. E vale para a gente refletir sobre como alguns agentes, alguns empresários detêm o poder de, inclusive, influenciar na organização de um campeonato, influenciar na convocação de jogadores para a seleção brasileira. É muito poder concentrado na mão desses dois empresários especialmente. Os clubes, principalmente aqueles que não se organizaram, que não se transformaram em SAF, continuam na mão desses dois agentes que tiveram a genialidade de, em 95, investir nesse mercado e que hoje estão aí por trás de muita coisa no futebol brasileiro. Então são dois empresários que, de certa forma, manipulam com os seus jogadores o campeonato brasileiro e a movimentação de transferência de mercado. Agora que você já conheceu, né, dois personagens centrais aí, que ficam ofuscados do grande público, vamos falar da arbitragem. A arbitragem no Brasil vem causando uma dissensão interna na CBF. Edinaldo Rodrigues e Wilson Luiz Seneme racharam. Estão rachados. Wilson Luiz Seneme está afastado por motivos de doença e já está desgastado na presidência da comissão de arbitragem. Disse nos bastidores da CBF que os dois realmente estão rachados devido a uma partida
em que o Cruzeiro empatou com o Vitória com um gol que realmente a bola toca na mão do jogador do Cruzeiro e dá início à jogada do segundo gol, e a arbitragem, o VAR, deixou rolar e o Cruzeiro acabou empatando com o Vitória. O Vitória todo mundo sabe que é o time do coração do Edinaldo Rodrigues, mas nesse caso, mesmo não sendo meu time do coração, até eu ficaria bastante aborrecido. Afinal de contas, são erros atrás de erros de arbitragem e o VAR só atrapalha em vez de ajudar. Depois desse episódio, ao que parece, os dois racharam. E aí perguntaram para o Edinaldo Rodrigues por que então não afastar o Wilson Luiz CNM de vez do cargo. Ele falou assim, que senão afastaria qualquer um, porque a arbitragem erra toda a rodada, eu ia estar toda a rodada tendo que afastar um presidente da comissão de arbitragem. Ou seja, a relação não é boa, a CBF está cada vez mais desgastada com os clubes também que não acreditam na sua capacidade de organizar mais o futebol brasileiro. Enfim, o nosso futebol ele está num cenário deplorável. A gente precisa de mudanças radicais para que os clubes possam se organizar num campeonato que realmente seja um campeonato rentável, justo, com uma arbitragem profissional e que atraia a audiência, mais uma vez, do futebol no exterior, né, do público que gosta de futebol no exterior. Fico por aqui, um abraço grande para todos vocês que acompanham aqui o nosso canal Dois Toques, a Casa do Futebol.